rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí, tamo junto. Eu sei que vocês estão me cobrando, pedindo muito aí pra falar sobre a história do Thiago Schultz. Acontece que eu até cheguei a gravar, cara, uns 2, 3 vídeos, mas eu não gostei deles porque eu não postei. Mas já tava gravado, já tem uns 3 dias que eu gravei falando sobre isso, mas eu não gostei dos vídeos. Tá, então eu resolvi fazer esse aqui, acho que esse é o terceiro ou quarto que eu tô gravando, vamos ver se esse eu posto, né? Porque o pessoal tá cobrando muito também. Nos comentários do meu outro vídeo lá, tem uma galera que tá fazendo brincadeira, né? Vai dar 2024, o Miguel ainda não postou o vídeo sobre o Thiago, e tem outros dizendo assim, o Miguel está claramente se escondendo. Que esse é um ponto, rapaziada. A internet é assim, cara. A internet ela vai tentar definir você, assim como estão fazendo agora com o conteúdo da Red Pill, né? Nos canais principalmente de esquerda ou na grande mídia, não sei se vocês acompanharam. Especificamente o assunto foi abordado na CNN, na Globo, né? E eu vou falar a minha opinião, que acho que é isso que vocês querem saber, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, o que eu acho de tudo isso. Cara, primeiro, eu não tenho que me esconder de nada porque eu acho que quem não deve não teme, certo? E é por isso que eu não tenho medo do feminismo, eu não tenho medo da Globo, eu não tenho medo da comunidade LGBT, porque minha consciência é limpa e eu sei as minhas motivações sobre o que eu falo e como eu me sinto. Desde que eu tenha minha consciência limpa, eu não posso controlar o que eles vão dizer. Você tem que, rapaziada, provar, tá certo? O seu sucesso ou provar quem você é nas suas atitudes, desde que as suas motivações sejam oriundas de uma boa fé. E foi justamente nisso, nessa armadilha, que o Thiago caiu, cara. Porque ele deu o que eles precisavam. Ele entregou o que eles queriam. Ele entregou o que eles queriam, praticamente. Porque tudo veio inflamando, né? Um discurso em cima dele, né? Em forma de sátira ou não, sobre misoginia, machismo, ódio contra as mulheres. Isso foi inflamando, foi inflamando. Já estava, né? Eles estavam ali com tudo que eles precisavam, cara. O Thiago só acendeu o pavio. É tudo que eles precisavam. Eles prepararam tudo, encheram de gasolina, dinamite, TNT e foi tudo ali, ficando, né? Isso foi inflamando, eles falaram, Tó, agora a gente precisa que você acenda o pavio, exploda tudo isso. O que ele fez? Ele foi lá e fez isso. Foi exatamente o que eles precisavam para conectar tudo isso e agora por que você acha que eles estão falando dessa forma? Né? Porque era o que eles precisavam conectar justamente esse conteúdo que alguns já estão acompanhando, sabem, tá? Já viram falar sobre, já viram cortes, né? Associar isso ao quê? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Quando eles estavam no machista misógino, beleza, mas o que eles precisavam é o quê? Isso é perigoso, né? Isso pode causar prejuízos físicos, não só morais, mas físicos para a integridade das mulheres dentro de suas casas, que em forma prática, né, convivem com esses homens no dia a dia. É o que eles precisavam, né? Então, foi justamente isso que o Thiago entregou. Basicamente o que, né? Um produtor de conteúdo falando sobre isso, esse conteúdo é misógino e machista, ele ameaçou uma mulher de morte. Ou seja, né, quem consome esse conteúdo pode tirar a vida de uma mulher. E é sobre isso que a gente vai falar também, porque o conteúdo da teoria da pílula vermelha, tá? Ele é abordado em diversos países, principalmente no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, eu acho que a Austrália também e mais alguns outros, mas esses são os principais expoentes que você vai ver canais grandes, tá? E o que acontece? Nunca houve nada do tipo, nunca houve uma circunstância em que conseguiram relacionar algum crime cometido contra uma mulher de algum cara que era porque ele era Red Pill, os caras que se identificam, né? Ou porque ele consumia esse conteúdo. Até quando houve o caso do Incel, que ele atropelou algumas mulheres, tentaram relacionar ele a consumir um tipo de conteúdo masculinista, mas a própria justiça interpretou que não. Se muitas pessoas estão comentando muitas vezes, né, estão criticando, é importante a gente olhar para o lado de cá e pensar, por que estão achando isso quando eu não sou esse tipo de pessoa? Não é verdade? Eu não sou isso, cara. Eu não odeio as mulheres, eu não quero prejudicá-las. Por que estão relacionando isso a mim? Eu tenho também que, né, entender a responsabilidade que eu tenho no que eu falo e dentro disso tentar entregar, né, como eu falei, a melhor mensagem possível, que é o que eu tento fazer constantemente aqui. Entretanto, como eu falei, mesmo vindo de boa fé, se eles distorcerem do lado de lá, rapaziada, aí é uma responsabilidade deles. Eu vou provar quem eu sou dentro das minhas atitudes, certo? Da minha boa fé e no que eu acredito. Não tentando convencê-los de alguma coisa. Se eles quiserem interpretar de outra forma, inclusive, ontem eu dei entrevista para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo veio me procurar, pediu uma entrevista, eu dei uma entrevista. Por quê? Porque eu vim de boa fé, cara. E o que eu falei, eu sei o que eu acredito. Eu sei como eu me sinto. Se agora, como eles vão entregar essa matéria, a responsabilidade é deles, rapaziada. Se você não é aquilo que as pessoas estão dizendo, não deixem elas definirem você. Prove que você não é aquilo através das suas atitudes. Que foi aí onde o Thiago falhou. Eu gosto do Thiago. Eu sei também que ele gosta de mim, porque ele já comentou sobre isso com outros amigos meus.
Então assim, cara, eu não tenho o que falar sobre o Thiago assim dentro do comportamento dele, do que eu conheço dele, entende? Se alguém perguntasse pra mim sobre o Thiago, eu só teria elogios a tecer sobre ele. Entretanto, essa atitude que ele teve foi o que eu já falei. Você não pode condenar a vida inteira de uma pessoa por uma atitude que ela teve, certo? Mas não quer dizer que você não vai condenar essa atitude separadamente. E essa atitude que ele teve, vocês sabem que aqui eu falo a real, foi completamente errada, não tenho o que defender. Não tenho o que defender. Não me interessa, cara, se você estava emocionalmente abalável, instável, você ultrapassou um limite. Você ultrapassou um limite, ponto final, certo? Essa é a minha perspectiva. E segundo ponto também é que, cara, vindo de uma pessoa como ele, né, ou de que aborda o conteúdo que nós abordamos, que falamos sobre você ter inteligência emocional, você saber lidar com pressão, o que ele fez fica pior ainda. Porque, cara, o que você esperava? O que você esperava que ia acontecer se você mandasse uma mensagem por escrito, dito, processo ou bala, você escolhe. O que você achou que ia acontecer, cara? Sabe? A gente já indicou tantos livros para vocês aqui que falam sobre reputação, sobre imagem, sobre controle emocional, sobre você não perder a razão diante de uma situação de pressão. E ele fez justamente o contrário. Então, assim, o que eu quero dizer é que, nos nossos termos, o Thiago foi totalmente blue pill, ou juvenil nessa situação, cara. Então, assim, pra mim é indefensável isso que aconteceu. O que você esperava que ia acontecer se você falasse pra alguém, né, você com um canal de 300 mil seguidores, pra uma humorista feminista que defende o feminismo e as mulheres, é processo ou bala? O que você achou que ia acontecer, tá ligado? Então, assim, na minha cabeça, cara, isso pra mim, assim, não tem defesa, isso que ele falou, tá? Eu vou ser contundente, porque essa é a minha opinião. Eu vou esconder o que eu tô falando? Não. Mas como eu falei, não muda o fato que eu gosto do Thiago, né? Tenho respeito por ele, porque ele sempre me respeitou, ele sempre me tratou bem. Estou falando da atitude dele, dessa atitude em questão especificamente que ele teve. Indefensável, na minha opinião. O que ele esperava que ia acontecer? Então, mesmo eu considerando que ele não ia consumar isso, a pessoa que recebeu a ameaça, ela não é obrigada a pensar como eu, cara. Entende? Foi o que eu falei. Ele ultrapassou um limite de uma maneira, na minha interpretação, indefensável, injustificável. Faltou ele usar o conhecimento prático da teoria da pílula vermelha nessas circunstâncias que ele estava. É mais ou menos assim, né? Fazendo até uma analogia. Ele até comentou sobre a situação do Campari, que era um teste que ele estava passando. Nesse caso foi outro, cara. Entendeu? Nesse caso foi um outro. E na minha opinião, ele errou de uma maneira assim esquizofrênica. Se a gente interpretar como um teste isso que aconteceu com ele, né? Que exigiu controle emocional, exigiu razoabilidade e ele não teve. Que eu dou um exemplo. O que eu passei no caso do Nando Moura, rapaziada, literalmente antes de eu fazer aquele vídeo, tá? Eu lembrei das 48 leis do poder, eu lembrei sobre inteligência social, eu lembrei sobre inteligência emocional e falei, vou começar o vídeo agradecendo. Eu vou dar risada das piadas que ele fez, certo? Porque realmente achei engraçado, tá? Não vou me sentir ofendido porque realmente eu não fiquei, tá? E eu não vou xingar ele de volta, cara. Ele mandou essa mensagem, a própria Lívia falou lá na Fátima Bernardes que ele mandou essa mensagem para várias pessoas. Ela mesma disse, tá? A mesma mensagem igualzinha, várias pessoas receberam, sacou? Por isso que eu interpreto, tá? Que não foi um ato de misoginia, sacou? Foi uma ameaça no meu ponto de vista. Não foi nada relacionado a ódio às mulheres ou misoginia. Ele mandou de forma automática essa mensagem. Então, né, eles estão tentando relacionar isso à misoginia, que é o que eles precisam, porque eles são hipócritas, rapaziada. E como eu disse, eu não tenho medo deles, eu não tenho nada a esconder, porque quem não deve, não teme. Se eles vão distorcer ou não, aí tá na conta deles, não da minha. Lembra quando a Jojo Todinho fez um vídeo ameaçando o marido? Cadê eles? Ninguém falou nada. Ninguém liga. Porque a realidade é essa. O feminismo, cara, eu vou continuar batendo nessa tecla. Ele é um movimento oriundo de vingança, de ressentimento, que quer se vingar dos homens, que tem ódio dos homens, que não se importa com os homens, que quer ver os homens se ferrando. Não 100%, não 100%, mas em grande medida é oriundo, sim, de um ressentimento, um rancor e vingança contra os homens, né, com o pretexto de reparação histórica. Essa é a realidade. E hipócrita, inclusive, né? Como eu disse, quando a Jojo Todinho ameaçou lá o namorado dela, vou espancar você na porrada, não sei o que, falou no Instagram, nossa, vai ver lá nos comentários o que estavam falando. É isso aí, vai pra cima, tá certa, ninguém falou nada. Então é basicamente isso, rapaziada. Esse é meu recado, deixa a opinião de vocês, tamo junto. Se esqueci de falar alguma coisa aqui que vocês querem complementar, deixa nos comentários aí, por favor.